Creio que o Senhor Deus nesta noite, Ele quer me ensinar e quer ensinar a você a dar frutos bons na presença do Senhor. Para que nós venhamos dar fruto bom na presença do nosso Deus. Que nós venhamos ser obedientes. A primeira coisa, que nós venhamos obedecer ao nosso Deus. Sobre o chamado que Ele tem sobre a nossa vida. Porque muitas vezes o Senhor Jesus, Ele tem um chamado sobre a minha e sobre a tua vida. Mas nós não queremos aceitar o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. E eu quero falar assim para os irmãos nesta noite, que seja obediente ao chamado de Deus, para que nós venhamos dar frutos bons na presença do Senhor Deus, para que nós venhamos praticar o bem na presença do Senhor, que nós venhamos fazer algo que seja obediente na presença do nosso Deus, porque todos nós somos falhos, mas quando nós se colocamos na presença do Senhor e pedimos para que o Senhor Deus nos transforme das coisas más, o Senhor Jesus, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que transforma cada um. Então que nós venhamos obedecer à vontade do nosso Deus sobre a nossa vida. Primeiro eu quero falar algo assim da parte do Senhor, porque assim, quando Deus colocou essa palavra para que eu falasse sobre a igreja, o Senhor Jesus falou assim, que quando Ele tem um chamado sobre a nossa vida, nós não podemos recusar aquele chamado que o Senhor Deus tem na nossa vida, porque se Ele fez um chamado na minha vida e na tua vida, é porque Ele sabe que frutos bons nós temos para fazer na obra do Senhor Jesus. E eu quero falar assim para os irmãos, que eu tenho assim aprendido muito com as campanhas que têm sido feitas aqui nessa casa. Eu tenho assim, eu fico ali naquele canto assim, mas eu fico ouvindo a palavra que o pregador está aqui em cima pregando. E através da pregação dele, eu tenho aprendido muito. Teve uma pregação do irmão Luciano que o Senhor Deus, Ele falou muito comigo. E eu creio que o Senhor Deus, Ele fala com vocês também. Não só nessa campanha, mas em todas as campanhas que têm sido feitas. Em todas as pregações que têm sido pregadas aqui na casa do Senhor, Ele fala comigo e Ele fala com você. E naquele dia que o irmão Luciano estava pregando aqui em cima, que o Senhor que estava usando ele, falando sobre Moisés, que Moisés ele ficava dando desculpa para o Senhor, que ele não sabia falar, que ele não sabia conduzir o povo. E Deus começou a falar comigo, sabe, filha? Tantas vezes eu falo para você que eu tenho um chamado sobre a tua vida e tu tem recusado aquilo que eu tenho chamado na tua vida. Porque tu fala para mim, ai Deus, eu não sei pregar, ai Deus, eu não sei ler. E eu comecei a ver que nós podemos fazer as coisas para o Senhor. Que nós não podemos dar desculpa a Deus que nós estamos enfermos. Nós não podemos dar desculpa ao Senhor que não sabe ler. Nós não podemos dar desculpa ao Senhor que não sabemos pregar. Porque o Senhor fala nesta noite, quem te capacita, quem te prepara sou eu. Então só deixa eu te usar do meu jeito e da minha maneira, porque não é você que vai falar, mas sim o meu Espírito sobre a igreja nesta noite. E eu quero falar assim, que eu tenho aprendido muito com as pregações. E eu espero, irmão, que vocês abram o coração, abram a mente e deixa Deus falar com você. Deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer sobre as suas vidas. Porque quando nós queremos cortar aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, nós pagamos um alto preço. E muitas vezes nós ficamos falando para Deus, mas por que eu estou passando por essa situação? E sabe, irmão, eu aprendi assim, que eu sempre falo assim, eu não falo mais para Deus porque eu estou passando por essa situação. Porque quando eu estou passando por uma situação, Deus, Ele fala comigo. E Ele fala, sabe por que tu está passando por isso, filha? Porque eu pedi para você fazer isso e você não fez. Então, enquanto você não se colocar na minha posição, naquilo que eu tenho sobre a tua vida, você vai ficar assim. Agora, quando você descer na olaria e falar assim, eis-me aqui, Senhor, para fazer tudo aquilo que está sobre a tua vontade na minha vida, aí sim, eu vou trabalhar de maneira diferente sobre a tua vida. Então é por isso, irmão, que eu quero falar para vocês nesta noite, que nós
nós venhamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Se foi Ele que te chamou e você tem certeza do chamado de Deus na sua vida, não deixa que o Senhor venha cobrar de você. Vai fazendo, vai falando: Deus, eu sei que eu não sou uma pessoa capacitada, porque, irmão, com toda a sinceridade do meu coração, eu posso pregar aqui várias vezes, mas